Nasceu em Salvador a 26 de maio do ano de 1914. Simples e faceira, como convém a toda menina baiana, ela viveu uma história comum, até que um dia é levada a conhecer os mais pobres. Ali, para Maria Rita Lopes Pontes, Deus se apresenta de maneira clara e arrebatadora. Vem e segue-me. Era o chamado de Deus, através dos pobres e miseráveis. Consagra-se recebendo o nome de Irmã Dulce e, definitivamente, assume a maternidade daqueles que nada tinham. Hoje, ela é patrimônio da fé, anjo, santa, mãe, irmã. Intercede a Deus por nós. Irmã Dulce é a mãe dos pobres, é a santa dos pobres. Ela viveu a incondicionalidade do Evangelho, a radicalidade do Evangelho. Ver o rosto de Jesus nos mais necessitados. Irmã Dulce apareceu como uma novidade, mas essa obra dela foi uma novidade. Nenhuma freira tinha feito isso até então. Ninguém tinha se capacitado a fazer um trabalho desse de recolher pobres, de trazer doentes. Ninguém. Então ela foi assim, uma pioneira em todo sentido. Ela saía buscando o sujeito lá gritando na rua, morrendo de fome. Era o pobre realmente pobre. Porque há várias categorias de pobre. O pobre, pobre mesmo, é aquele que não tem ninguém nem nada. O pobre era tão importante para ela que ela não hesitou em fazer de um galinheiro o hospital, né? Começou num galinheiro. Quem de nós faria uma coisa dessa? Quem de nós iria construir um hospital começando num galinheiro? E ela começou. Por quê? Porque os pobres são muito mais importantes. Ela foi contra tudo e contra todos, arrombando uma porta para pôr lá dentro um menino que dizia: irmã, não me deixe morrer aqui na rua. Irmã Dulce sempre optava, em última instância, pelo mais miserável dentre os miseráveis, ou seja, aquele que ninguém mais dava nada, achava que não tinha possibilidade de reversão, fosse de termo física, fosse psicológica, ela ia em busca desse. Era esse que ela buscava. Diziam assim: tem um doente, irmã Dulce, que está num buraco e ninguém consegue, ninguém tem coragem de tocar nessa pessoa, pelos ferimentos, pelo mau cheiro. Para ela não tinha problema. Ela ia até o local e sem luvas, sem nada, sem nenhum cuidado, tocava na pessoa e trazia para sua obra. E mesmo quando ela não tinha ainda uma estrutura, as instalações de hospital, era o simples galinheiro, as acomodações mais precárias, ela nunca teve medo do contágio, né? Para ela, como eu disse antes, é como se ela estivesse tocando ali no corpo de Jesus. Então nada podia afetar, ao contrário, isso só ia engrandecer e enobrecer a sua alma. Tinha homem que tinha as partes bem arrastadas no chão, saía naquela secreção. Aí ela vinha, tirava a gente, limpava, fazia aquilo tudo, depois botava no banco, limpava aquilo tudo, para poder aliviar a dor daquele paciente. E a irmã Dulce tinha esta fé, de ver no doente a imagem de Cristo. Ela vai ao encontro exatamente daqueles que a sociedade já havia relegado ao esquecimento. A miséria, a fome. E a experiência de irmã Dulce é uma experiência muito concreta. Claro que no primeiro momento vem toda a incompreensão, as saídas para ir ao encontro do pobre,
a saída para encontros até mesmo noturnos. Qualquer pobre que batia a porta de Irmã Dulce, ela solicitamente atendia por uma mística muito profunda. Jesus se apresentou para ela na pessoa do necessitado. Ela abraçou esse pobre, esse necessitado, porque tinha consciência que era a Jesus que ela estava abraçando. Ela tirou do lixo crianças pobres, crianças morrendo. Ela tirou do meio da rua e do abandono pessoas idosas, comidas de bichos. Ela rompia qualquer barreira. Ela enfrentava os poderosos, desafiava as normas, inclusive as normas da igreja, para ajudar a pessoa mais carente. Aquilo que Irmã Dulce fez, ela fez por uma vocação de muito amor aos mais necessitados, aos mais pobres. Parece que não era de nossa geração, parece uma pessoa assim que veio mandado por Deus mesmo, entendeu? Para cuidar das pessoas. Que não teve outra igual até agora. Não. É por isso que tem essa história longa, muito bonita e até meio assim emocional, porque emociona a gente contar a história da Irmã Dulce. Irmã Dulce é inesquecível, porque quando todos terminam, aí ela começa. Quando ninguém mais tem para fazer, ela faz ainda muito. Foi sua vida toda, vida de mistério, vida de milagres, vida de amor. Ela recebeu uma vez a visita de um gerente geral de um grande banco e na salinha dela, onde é hoje o memorial, e quando ela estava atendendo ele, ela viu que tinha uma senhora bem humilde, com um lenço na cabeça, roupa toda rasgada, chamando ela. Ela fez: espera que eu vou atender uma pessoa muito importante. Aí ele ficou, quando ele voltou para trás, ele viu quem era essa pessoa importante. Aí ela foi, atendeu, meteu a mão no bolso, deu dinheiro. Quando voltou, ela fez: você viu, meu filho? Ela é muito importante, por isso que eu deixei você aqui para atendê-la. E que ele teve uma crise de choro, começou a chorar, porque no primeiro momento se sentiu ofendido. Como é que ela me deixa? Eu que venho trazer ajuda a ela, eu que posso ajudá-la em detrimento por conta de uma humilde, de uma pessoa que bate na porta dela. Essa era de mesmo, então. Ela misturava e separava, e no fim, qualquer pessoa era o pobre de Irmã Dulce. Tudo que ela só tinha Deus e pobre. O pensamento dela era Deus, a vida de oração, ela tinha, e a vida religiosa, e o pobre. Era a ideia fixa dela, era Deus e o pobre. E pobre, numa visão bíblica, é aquela pessoa que está numa situação tal, da qual sozinha ela não sai. Ela necessita de uma mão amiga, de um braço amigo, para a pessoa sair daquela situação. Então foi isso que Irmã Dulce viu, vendo aquelas pessoas que não tinham condições de ter uma solução para o seu problema de saúde, que não tinham dinheiro para buscar um tratamento adequado, que não tinham voz, não tinham vez. Ela quis ser esta voz dos necessitados. Quando a Irmã Dulce saía, atravessava a rua para ir para o outro lado, que também é o hospital, os mendigos, aquelas pessoas mais pobres, gritavam por ela. E ela tinha sempre um carinho, uma palavra. Eu ficava encantado porque ela conhecia pelo nome as pessoas, pelo menos aquelas que estavam ali, parecia que estavam sempre ali pedindo ajuda, né? E eu via muita miséria realmente, muita pobreza ali na frente da casa de Irmã Dulce, não é? Pessoas que estavam ali deitadas, crianças. Ela tinha sempre uma palavra de carinho, um gesto. Era muito bonito ver ela tocar com a mão a cabeça das crianças. Trabalhou pelos pobres e fez uma obra monumental, que é essa obra que ela deixou. É o maior legado que ela deixou e talvez, vamos dizer assim, a prova mais forte da própria santidade dela, porque o que ela conseguiu foi uma obra prodigiosa. Uma obra que para as fracas forças dela, forças físicas, né, ela enfrentou com a coragem, com a sobranceria incomparáveis. O apoio que ela deu à minha família e deu muita gente pobre, precisado, pessoa de rua, entendeu?
Eu nunca vi ninguém fazendo. Ela não tinha nojo de ninguém, ela não tinha vergonha de nada. O pai estava tudo bom, ela abraçava todo mundo, beijava. Ela não tinha vergonha nem nojo de ninguém. E nós temos uma demonstração muito clara de que o amor de Deus é aquilo que atrai, é aquilo que convence, é aquilo pelo que nós provamos que somos discípulos de Cristo e, portanto, a nossa pregação maior é a pregação do testemunho. Ela representa um pouco do que nosso tempo precisa perceber. Um pouco de solidariedade humana. Para além da igreja. Para além do ser cristão, para além do ser católico, esta compreensão de que a vida do outro me diz respeito. Que para um cristão seria o cumprimento de um dos mandamentos, é o amor ao próximo. Irmã Dulce, você é um modelo para nós, de caridade, de solidariedade, de compreensão, de partilha, de comunhão, de acreditar no impossível. A fama de santidade é antiga. Eu me lembro de quando eu era ainda pequenininha, as pessoas chegavam, né, e viam em Irmã Dulce um ser sobrenatural. E muitas vezes pediam que ela retirasse o anel de religiosa, né, para que a pessoa colocasse no seu dedo e pediam então a graça. Ela não entendia, depois que foi comentado qual era o motivo, ela achava graça, né, porque ela não sentia com esse poder, com essa capacidade de intercessão. A santidade para ela era fazer bem feito todo dia para agradar a Deus. Então, essa era a preocupação dela. Diariamente dizia, todos nós podemos ser santos, basta com que a gente trate bem o próximo, ame o próximo, cuide das pessoas que precisam de nós. Essa para ela era a santidade, o sentido da santidade. Ela já era uma pessoa santa, uma pessoa que vivia mesmo só para Deus, para fazer o bem. Não media sacrifício, era dia e noite cuidando dos enfermos, pedindo esmola, saindo para a rua cansada. Não tinha tempo para ela, só mesmo para cuidar do próximo. O santo é a imagem assim de Deus que nos sacode, que nos convida, que nos estimula. Se existiu alguém, pelo menos nos nossos tempos, que merece receber o título de Santa, Irmã Dulce. Que ela foi absolutamente fiel, primeiro, a tudo que a Igreja Católica Apostólica Romana propugna como necessidade para ser santa, mas acima de tudo foi santa por tudo que ela fez, pelas pessoas que estavam em torno, por todos os sacrifícios que ela fez, por tudo que ela viveu. A vida dela foi uma vida de permanente santidade. Porque santo é, acima de tudo, aquele que fez a vontade de Deus e participa eternamente da bem-aventurança reservada justamente aos santos. Deus achou que nessas circunstâncias sociais, porque passa o Brasil e o mundo, consequentemente a Bahia, precisava de alguma coisa que acordasse. Quando o senhor vê alguém que é capaz de fazer alguma coisa assim que mexe, a gente ou se envergonha ou diz, eu quero também fazer alguma coisa. Impressionante. Eu assisti, eu sou testemunha de Irmã Dulce com aquela fragilidade que tem, fragilidade física, quebrar um paralelepípedo, vidro de ônibus que estava tocando fogo, para salvar passageiros que ficaram presos dentro do acidente. Ela não se limitou a ajoelhar para rezar pela salvação daquelas pessoas, não. Ela foi para lá com uma pedra desse tamanho, aquela mulher magrinha, de quebrar o vidro para ela e outras pessoas, para que os passageiros pudessem escapar com vida de um ônibus que tocava fogo. O problema de Irmã Dulce é que, sobretudo, ela
fazia, ela conjugou o verbo fazer em todos os tempos, em todos os modos. Desde o fazer pedindo até o fazer fazendo. Então, para o Brasil, realmente é um momento muito especial vermos assim, Irmã Dulce dos Pobres, uma irmã nossa brasileira, pela sua simplicidade, ela está nos demonstrando: você também pode ser santo, desde que procure se dedicar com o coração renovado, com simplicidade, à causa de Jesus Cristo, que é a pessoa do próximo. Ela me acolheu. Eu vim trabalhar, mas ela me acolheu aqui dentro, bem. Então, ela para mim é uma pessoa muito especial mesmo, uma mãe, que eu disse outro dia, um rapaz assim, parece, ela é mandada por Deus, sabe? Para ter, como é que aqui na Bahia, para ter ajudado esses pobres, ajudado a gente também. Então ela é tipo uma santa. Uma santa! É uma santa santificada por nome de Deus e a natureza. As pessoas mais simples, né, se expressam com poucas palavras, mas talvez por aquela que realmente ela diz tudo. Irmã Dulce é santa. Ela é alguém a quem nós devemos também imitar, não só pedir a sua intercessão, mas imitar. Um dos maiores símbolos de generosidade, de solidariedade, de fé cristã, de cristianismo que nós já tivemos, eu não digo nem no Brasil, acho que no mundo inteiro. Que vida bonita, quanta oração, quanto espírito de sacrifício, que ele faz bem pra gente mesmo. É o estímulo, é o exemplo. Porque é de tal maneira óbvio que ela se comportou santificadamente, que me parece, no meu magro entendimento, que o seu processo de beatificação tem que transcorrer os prazos de ordem natural, que são previstos, mas ela, a vocata da diávolo, não terá o que fazer. Beatificação é a etapa antes da canonização. Então, uma causa tem ao menos 3 processos. O primeiro processo é sobre a vida, a fama de santidade e as virtudes da pessoa, que é realizado pelo bispo da diocese onde a pessoa morre. Quem viveu com ela, tanto daqueles que foram beneficiados, também como daqueles que desde a primeira hora estavam trabalhando junto com ela nesta obra. É uma segunda edição daquilo que a pessoa viveu. Interessante isso. Depois, a fama de santidade na vida, na morte e depois da morte. É importante. Quer dizer, a pessoa que era boa e depois da morte alcança graça, as graças vão sendo arquivadas, dessas graças possivelmente sai que depois será o possível milagre. E as virtudes todas, são 11 virtudes, padre, que têm que ser vividas em grau heróico. As teologais, as cardeais e 4 anexas, de pobreza, castidade, obediência e humildade. É pesado o negócio, não é fácil. Então, esse é o primeiro processo. Ela entendeu perfeitamente o amor, que é doação, que é entrega, não importa a quem, não é? E como. Ela doava-se. Termina a fase diocesana e começa a fase romana, que é a mais longa. Ela começa primeiro vendo todo o material que foi enviado. Se não teve trapaço, se não teve mentira. E aí o Senhor já recebe o primeiro decreto, muito importante, decreto de validade do processo. Houve um momento de nós fecharmos esta primeira fase e enviamos para Roma. E lá foi examinado longamente pelos peritos da Congregação da Causa dos Santos, e até que chegassem a uma conclusão de que realmente ali nós estávamos diante de um caso de heroicidade de virtudes. E foi também, isso vai até o Papa,
que então mostra, através da sua autoridade, a aprovação ao processo, e ela então tornou-se a venerável irmã Dulce. Daí o postulador, então, ele vai procurar solicitar à congregação um relator. E esse relator vai querer uma pessoa para escrever, nós chamamos de posício. É biografia documentada, que prova depois também as virtudes todas e a fama de santidade na vida, na morte e depois da morte. Eu acho que Irmã Dulce tem aquela coisa do divino, aquela coisa do desígnio divino. Assim, eu creio muito assim, em seres especiais que de tempos em tempos Deus envia para que venha exatamente equilibrar, ou até às vezes desequilibrar, equilibrando depois as realidades. Mas ainda tínhamos um outro momento do processo para a beatificação, que é o exame de graças alcançadas pela intercessão da irmã Dulce. Então, o milagre, isto é, alguma coisa que aconteceu que seja inexplicável pela ciência. Milagre, né? Tem que ter 5 características na sua elaboração e 4 para provar. Então, na elaboração eu tenho que provar a anamnese, o diagnóstico, o prognóstico e a terapia. E a invocação para os médicos. Depois, para os teólogos, além dessa parte médica resumida, o teólogo vai estudar a invocação. E a invocação vai ter que me provar que a cura foi instantânea ou muito rápida, perfeita, sem nenhuma sequela, duradoura porque se mantém no tempo, e preternatural porque a medicina não explica, entrega os pontos. Irmã Dulce já é pela sua própria vida beatificada, santificada. Quem lavou o decreto de santificação dela foi Deus. A vida dela foi uma vida perfeita, doação completa. Tudo que Jesus ensinou, ela fez. Temos muitas graças que são atribuídas à irmã Dulce, mas nós escolhemos uma dessas curas. Quando tudo estava pronto, aí nós entregamos a Santa Sé. E também ficamos aí no aguardo do mesmo processo que se faz em Roma com os peritos que a congregação tem, né, e que vão examinar profundamente o caso. E, felizmente, também nós chegamos a uma conclusão de que aquele caso é um caso extraordinário. Nós poderíamos perguntar, qual é o grande milagre de Irmã Dulce? O grande milagre de Irmã Dulce, para além de todos aqueles que a Santa Sé irá reconhecer canonicamente, mas a obra que Irmã Dulce deixou, o legado que Irmã Dulce deixa. Um hospital onde ela diz, aqui é a última porta que se fechará para os pobres. Isso é muito forte. No mundo marcadamente capitalista, no mundo dos planos de saúde cada vez mais tirando do bolso do cidadão tudo que pode, você tem um hospital que é referência para o mundo inteiro de atendimento. E essa máxima continua. Aqui é a última porta que o pobre baterá, essa não se fechará. É o máximo da glória de Deus, ser santo, né? Pode ser que ela vai dar uma sacudida também em nós, no pleno século XXI. Numa cidade muito pobre mesmo, Salvador era uma das capitais mais pobres. Só para você ter uma ideia, na década de 30, durante 7 anos, o índice de mortalidade foi maior do que o índice de natalidade. A Irmã Dulce vem trazer essa boa nova. Era alguém que foge dos padrões comuns às religiosas, ainda que desenvolvessem ações de solidariedade, mas eram muito mais ações a nível de catequese pontuais. Ela resolve atingir a cidade como um todo e ela inverte a situação.
ela vai em busca do necessitado para salvá-lo. Irmã Dulce trabalha com o pobre na perspectiva de resgatar a dignidade. Isso é muito interessante porque não foi um assistencialismo. Nós podemos dizer, mas Irmã Dulce foi uma assistencialista. Ela não foi uma assistencialista. Ela foi alguém que resgatou a dignidade da pessoa humana. Irmã Dulce não só dava o peixe, mas também ensinava a pescar. E é isso que a gente continua fazendo hoje. A gente tem uma preocupação muito grande de acolher as pessoas no seu momento mais difícil, mas também de buscar reintegrá-las à sociedade para que elas se tornem dignas, né? Que elas tenham um trabalho, tenham um emprego, possam retornar às suas famílias. Então, óbvio que tem um pouquinho de assistencialismo, mas a obra é muito mais social. Dar de comida aos pobres, viver as bem-aventuranças, não é assistencialismo, é promover a vida. Pedia dinheiro a todos e recebia dinheiro de todos. Não importava de onde viesse o dinheiro, não importava a quem ela tivesse que pedir. O que importava é que dessem o dinheiro para que ela colocasse nas obras que ela considerava necessário, que eram as obras assistenciais na assistência à pobreza e à indigência. Ela mudou o sentido da caridade. Aquela coisa de vir uma mocinha aqui num dia da semana ou do mês com um recibinho na mão, eu vim buscar 50 mil reais que eu só se comprometeu de pagar por mês. Não era nada disso. Se havia uma necessidade maior, ela selecionava na cidade. Selecionava num critério subjetivo dela. Quem poderia contribuir para se atingir aquela soma para comprar o equipamento de raio-x, ia lá no gabinete do presidente do banco, do diretor da empresa, dizer: cadê o seu dinheiro para comprar o raio-x do Hospital Santo Antônio? E ninguém era homem para dizer que não dava. Era a pedinte. Ela saía de mãos estendidas e muitas vezes conta-se que na feira de São Joaquim um senhor cuspiu na mão dela. Ela botou a mão no bolso, limpou, disse: isso foi para mim, mas me dê agora para os meus pobres. Então, ela era a pedinte de Deus para salvar a vida daqueles pobres. Então, não tem exemplo maior. Não tem quem conteste o que Irmã Dulce viveu. Quem tinha banana era uma penca de banana, quem trabalhava com verduras era verdura, veio saco de cebola, um saco de batata, um saco de cenoura. E eu que trabalho com farinha, ofertava farinha, aquele ali já era o feijão, e assim sucessivamente. De tarde a Kombi saía com muita mercadoria, sem custar um centavo. Ela fez uma assistência social, digamos, fora dos parâmetros burocráticos, fora da Secretaria de Saúde, fora da necessidade eleitoral, do que faz o projeto de lei para criar o hospital, não sei o que. Ela fez isso tudo pessoalmente, fazendo da sua ação individual, visitando empresas em Salvador, sendo obrigatoriamente recebida. Quando ela se aproximava, e lá vem aquela santa, ou lá vem aquela irmã, lá vem aquela freira de novo, que a Irmã Dulce já era a cara da própria mendicância. Aconteceu uma vez um episódio interessante, para mim foi um dos mais marcantes. Chegava um novo patrocinador à capital, lá de São Paulo. E aí estavam se instalando em Salvador. E aí eu tentei por diversas vezes marcar uma reunião para que eles pudessem nos receber, não é? Até que eles marcaram. E exatamente nesse dia eu não estava vestida adequadamente e fui para casa trocar de roupa. No caminho, ela ainda estava lá na Conceição da Praia, eu passei por lá e pedi a ela: me oriente, o que eu devo pedir? Com tantas necessidades, isso foi menos de 10 anos após a sua morte. Falei: me diga o que eu preciso pedir de mais importante para as suas obras. E eu ouvi a voz dela dizendo: peça um ambulatório, a ampliação do ambulatório. Isso foi em 96, 4 anos após a sua morte, precisamente. E eu fui para essa reunião, né, convencida de que
esse era o projeto, a ampliação do ambulatório. Cheguei lá, defendi o projeto com unhas e dentes, mas eu acho que com muitos argumentos convincentes, e eles aprovaram, né? E o ambulatório, que atendia 650 pessoas, passou a partir de então a atender diariamente mais de 2.000 pessoas. Ela bateu em muita porta e foi rechaçada e voltou novamente para pedir, e acabou conquistando essas pessoas. Ela fez da vida dela uma prática de heroísmo. Ela deixava de comer a comida dela e dava escondido da governanta dela, dona Dalva. Ela pegava a comida dela e dava escondido. Aí dona, não, mas só tem, não, eles vão comer e eu tenho aqui o suficiente para mim comer. Ela dividiu o dela com os pobres. Dividia mesmo. Gás, aluguel de casa, luz, tudo isso ela fazia para os pobres. Ela ia para a rua e, ao mesmo tempo, padre, quando ela entrava nas obras, ela fazia faxina, lavava os banheiros, dava banho nos doentes. Ela fazia de tudo. Fazia comida, dava na boca para aquele que não era capaz de comer. Fazia o papel de pai, fazia o papel de mãe, de médico e de enfermeira. Ela é polivalente. Ou ela calçava umas botas lá em cima dos filhos e lavava os banheiros. Eu que não deixava. Eu e o professor Raimundo. Ela botava umas botas, eu disse, irmã, para que essas botas? Não, eu vou ver como é que está a limpeza dos cortes dos meus filhos. Até os domingos, depois da missa, ela ia para as enfermarias, olhar os doentes que se tinham alimentado. Quando ela encontrava o prato de comida na banquinha do doente, ela ia dar comida. Eu sempre encontrava ela lutando e até com pano de chão na mão, como cansei de ver. E até eu falava assim, irmã, pô, como é que não tem outra pessoa para fazer esse serviço? Não tem não, meu filho. Faça o seu que eu faço o meu. Era assim. Ela chegava de manhã cedo com a gente, já ajudava a gente a dar café aos meninos, sentava junto com a gente, dava café, e foi muito bom o contato com ela, pra gente. A força dela era uma força de Deus mesmo. A gente via que não era normal, uma pessoa que tinha aquele físico muito pequena, muito frágilzinha, magra, se alimentava muito pouco, dormia muito pouco e tinha uma força enorme. Toda a vida de Irmã Dulce foi uma vida mergulhada dentro dos valores franciscanos. A pobreza, claro, porque já era o modo de ser da própria congregação, que são franciscanas da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Irmã Dulce faz essa experiência mística profunda. Primeiro, do crucificado, ver esse crucificado em cada pobre, ver esse crucificado em cada irmão, em cada doente. Daí vem a experiência de Irmã Dulce de fazer de um galinheiro um local de acolhimento dos pobres. Então, quando as irmãs, é até folclórico isso, né? Quando as irmãs procuram as galinhas, elas já eram sopa para alimentar a vida daqueles irmãos. Ela atualiza o franciscanismo abraçando os pobres de Deus. Ela vê o rosto de Jesus nos pobres. Interessante que eu faço uma leitura dos escritos de Irmã Dulce e diretamente você não encontra uma menção à figura de Francisco de Assis. E você vê como isso é altamente dispensável. Porque toda a vida de Irmã Dulce foi uma vida mergulhada dentro dos valores franciscanos. Ela abraçou os leprosos do mundo contemporâneo como Francisco. Na época de Jesus, os leprosos, vamos dizer, significariam esses pobres rejeitados que a Irmã Dulce recolhia. Eu faço sempre uma ligação com esses daí. Os alagados, quando ela ia, levava a gente. Os alagados era aquela casinha de madeira em cima da maré, uma tábua, uma vara de bambu. Aí chegava lá e encontrava aquele doente cheio de bicho de tudo ali jogado na maré. Quando a maré vinha, ali tinha urubu, cachorro, gato, rato e gente, tudo disputando aquele lixo para poder pegar. Resgata-se um modelo de igreja lá dos primórdios, onde os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles. Talvez a existência dos necessitados entre nós fosse a grande inquietação do coração de Irmã Dulce. Enquanto houver necessitados entre nós, ainda
estamos distante da vivência do Evangelho. Eu penso que Irmã Dulce faz Assis de Francisco e Salvador dela se unirem. Ela fez a ponte entre Assis medieval e a Salvador contemporânea. Isso a gente precisa aprender e viver também. Ela é uma presença baiana muito positiva. Então a espiritualidade dela, essa é a espiritualidade antiga, devocional, que todo baiano tem. Os baianos têm muita devoção aos santos. E sobretudo uma devoção muito antiga na Bahia, que ela tinha, é a devoção a Santo Antônio. Às vezes não tinha nada para comer, chegavam a dizer, não tenho nada, Irmã Dulce, para os meus pobres. Eu disse, espera aí. Ia brigar com Santo Antônio. E com meia hora ou uma hora depois chegava um carro com pão, com alimentos da Ceasa. Nunca faltou nada. E nunca faltará nada naquele hospital da Irmã Dulce, porque ali se vive a caridade. Santo Antônio, de fato, sem dúvida alguma, é o grande patrocinador espiritual de todo o legado, de todo o amor aos pobres, de todo o coração voltado para os mais necessitados. Sem dúvida alguma, uma grande inspiração concreta da vida de Irmã Dulce. E contam muitas lendas em torno de Irmã Dulce. Tem uma lenda muito curiosa. Contaram que certa feita ela estava precisando de cobertores, era tempo de frio e chuva. Aqui não faz frio, mas chove, né? E tem pessoas que sentem frio. Ela estava precisando de muitos cobertores. E não tinha como comprar, não tinha como adquirir, e rezou muito para Santo Antônio. Isso é que o povo conta. Aí lá para as tantas da madrugada, da meia-noite, bateu na porta um franciscano. Disse, Irmã Dulce, eu vim trazer os cobertores, tá? Com uma caminhonete cheia, né? E aí entregou os cobertores a ela, ela ficou muito grata. E como apareceu, misteriosamente desapareceu, aí diziam que era Santo Antônio. Isso corre pela Bahia toda, eu já ouvi isso várias vezes. Santo Antônio foi pessoalmente levar os cobertores, entendeu? Então, quando a pessoa cria uma lenda em torno de alguém, é que esse alguém já extrapolou aquela condição de cidadão de um lugar, de um local, de um estado, de uma cidade, mas alguém que já está acima de tudo isso. Mas Irmã Dulce tem uma experiência muito forte com a devoção a Santo Antônio, sobretudo quando nos momentos de mais dificuldade, ela voltava a sua prece para o santo e imediatamente as portas se abriam. Momentos de fome, momentos de ela não ter nada para oferecer para aqueles pobres que ela já havia congregado ao seu redor, e de repente chegar de empresário com um carro cheio de comida, um carro cheio de mantimentos, tudo isso fruto da sua devoção profunda a Santo Antônio. Eu penso que é impossível dissociar a imagem de Irmã Dulce da imagem de Santo Antônio. O avô dela foi um grande benemérito, o Dr. Manuel Lopes Pontes, que inclusive era um grande ligado à filantropia, às ações de filantropia no século XIX na Bahia. É o fundador do maior monumento que nós temos aqui, o Monumento 2 de Julho, ali na Praça do Campo Grande, e fundou escolas. Era uma pessoa que tinha uma preocupação social. Seu pai, sem dúvida, é uma das maiores referências da primeira metade do século. Era professor na Faculdade de Odontologia e já envolvido, embora sem a densidade de Irmã Dulce, em obras de assistência social. E Irmã Dulce Maria Rita Lopes Pontes, era o seu nome, digamos, civil. Irmã Dulce assumiu uma tradição familiar de assistência e foi Irmã Dulce com todo o peso que o seu desempenho deu na cidade de Salvador. A influência dela em ajudar as pessoas mais carentes, que a Irmã Dulce vem de uma família de classe média. E foi quando ela perdeu a mãe, aos 6 anos de idade. Ela já tinha essa preocupação de acolher as pessoas que batiam na sua porta, em casa. Ela procurava dividir o que tinha, comida, roupa,
fez do porão da casa dela um pequeno posto de saúde, cuidava, pedia roupa emprestada doada aos vizinhos, pedia que o pai comprasse produtos assim de primeiro socorro. Começou a ajudar os pobres na própria casa dela, o que às vezes, não é, o pai ficava assim, mas minha filha aqui na porta da casa, lavando a cabeça desses pobres, penteando o cabelo dessas crianças. E aquele roubo infantil vai desaguar no momento em que ela encontra. Aí vem uma questão psicológica. Quando ela visita uma favela no Dico do Tororó. Quando ela visita essa favela, que ela vê a dimensão real da miséria, é como se houvesse um corte, um rompimento. Ela percebeu, visitando essas invasões, o quanto existia no mundo gente que precisava de ajuda. E a partir daí eu acho que veio mais forte a convicção de que ela não queria continuar a carreira de professora, e sim queria se dedicar aos mais pobres, entrando na congregação. A partir daí, dessa visita a favelas, a invasões, que ela mudou e decidiu pela sua vocação. Realmente ela se converteu, caiu do cavalo, não é? No tempo de estudante, no tempo de normalista, era uma menina como qualquer outra, uma jovem como qualquer outra. Até quando o Espírito Santo, ou a graça de Deus tocou nela para que ela devotasse toda a sua vida à caridade, ninguém sabe, são os mistérios. Quando ela vai para o convento, ela leva a boneca dela, né, que ganhou de criança, acho lindo isso. Mas ela gostava de futebol e gostava de música e animava e tocava, porque tocava acordeão. Então ela tinha um espírito assim, não era uma pessoa pesada, era leve, alegre, disposta, muito educada, sabia tratar desde os presidentes da República, ministro, não é? O Santo Padre que foi visitar, os cardeais que a protegeram tanto e o último pobre que ela encontrava. É lindo isso. Ela tinha uma gama de relacionamento muito grande e ela sabia se portar com cada caso. Irmã Dulce era uma mulher muito feliz mesmo, embora doente, não é? Tinha a respiração que era um problema para ela, 30% só da capacidade respiratória, não é? Mas ela era feliz, ela falava muito dessa felicidade. E é dela uma frase que me tocava muito quando ela dizia: a maior felicidade é fazer o outro feliz. Então quem convivia com ela via que ela era feliz, que os problemas da vida não eram assim tão grandes quando a gente é feliz porque ama. Então queriam, de uma certa maneira, imitar a Irmã Dulce para ser feliz, porque no fundo a gente quer ser feliz mesmo, não é? O povo que ajudava e ajuda a Irmã Dulce, no fundo é uma busca da felicidade, porque realmente só se é feliz quando se faz o outro feliz. Todas as necessidades que chegavam a ela, ela atendia. Uma das coisas que mais me encanta em Irmã Dulce era o respeito que ela tinha pelas diversidades. Independente de ser de candomblé, ou de espiritismo, ou de ser batista ou protestante, há um consenso em torno da figura dela, né? Um exemplo de bondade e de devotamento à causa dos pobres. Irmã Dulce também era uma mulher revolucionária, inovadora. Não sei se os senhores sabem, mas o primeiro show de Roberto Carlos na Bahia, em 63, foi feito por causa de Irmã Dulce. Foi feito aqui no Cine Roma. Na noite anterior, que seria no ginásio Antônio Balbino, alagou e ela ofereceu o Cine Roma. Foi ela que abriu as portas para Raul Seixas. Então você veja que ela tinha também essa coisa. Quando eu falei da diversidade, ela sabia aonde atender. E é por isso que eu digo que ela atendeu a todos. Irmã Dulce é considerada anjo pelo tamanho da asa, não é? Da asa da solidariedade, da asa que abraça, da asa que vai ao encontro. Várias pessoas encontravam em Irmã Dulce uma resposta para as suas vidas, né? Nunca vi uma pessoa tão carinhosa como a irmã. Ela ficava um pouquinho assim, meia, não brabinha não, mas ela corrigia logo. A mim me corrigiu várias vezes. A sua obra, padre, não é minha obra. Aí ela ficava séria. Imagine minha obra. Como é que uma mulher pequena, pobre, com 30% da capacidade respiratória pode fazer uma obra dessa? É obra de Deus, padre. Não é minha, não. Quando as obras são de Deus, Deus dá um jeito. Ela dizia, essa obra não é minha, é de Deus.
E tudo que é de Deus permanece para sempre. A prova está aí. A obra continua crescendo, como ela sempre quis, na missão, no amar e servir e seguindo seus passos. Uma vez perguntaram a ela onde é que ela encontrava força para tudo isso. Ela dizia na oração. Ela era uma mulher de profunda fé. Ela, apesar de ser extremamente pragmática, de ver a ação religiosa intimamente ligada com a questão da ação social, aquela coisa da oração sem obra é morta, né? Do Evangelho. Mas ela dizia que a oração alimentava ela. E tanto isso era verdade, que o tempo inteiro, nos momentos em que ela tinha a oportunidade de falar para as pessoas, fosse no leito de cada paciente, fosse numa visita, fosse num funcionário, fosse no médico, ela sempre dizia, reze o terço, nunca deixe de pedir a intercessão da Virgem Maria. Ela vivia já em total comunhão com Deus, com toda certeza. E eu tenho a certeza que quando a irmã Dulce acariciava um doente, quando a irmã Dulce fazia um curativo num doente, quando ela tirava os bichos de uma ferida, de um doente, de um ser humano, eu creio que ela estava com toda certeza sentindo-se na presença do Cristo sofredor, tirando espinhos da coroa. Quando ela acordava, ela ia antes de 5 horas, ela ia para o hospital, visitar todos os doentes, ver como eles passaram a noite, aproveitava, rezava com eles e depois saía para a rua para pedir esmola, alimento para eles. Passava o dia todo na rua. Quando chegava à noite, novamente ia para as enfermarias, batizar as crianças que entravam pagando. Ela se confessava quase todo dia. Eu dizia, irmã, você não tem pecado não, irmã. Não tem pecado não, irmã. Minha filha, nós somos ser humano tem pecado. Ela poderia muito bem dizer, eu sou dos pobres, eu vou tirar tudo aquilo que me identifica como religiosa, de uma congregação tradicional. Não, pelo contrário, uniu em sua vida a praxe e a espiritualidade. Eu penso que a irmã Dulce fez a síntese desses modelos de igreja. Eu não preciso deixar de rezar para estar com o pobre. O pobre não precisa roubar todo o meu tempo, mas pelo contrário, a minha oração planifica o seu sentido com os pobres. Ela viveu integralmente os seus votos, na obediência, na castidade e principalmente na pobreza. Ela viveu as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Era uma mulher profundamente orante, profundamente íntima da Eucaristia, profundamente íntima do Cristo crucificado também. E uma devoção profunda à Nossa Senhora. No olhar dela, nas mãos, a gente via que a irmã Dulce estava enlaçada com Jesus naqueles momentos de oração. O primeiro título que ela recebe na década de 50 ainda era Jesus dos Alagados. A imprensa já a relacionava com os alagados. Depois ela passa a ter o título de mãe. E certa mãe começa mãe dos pobres, mãe de todos. É mãe de uma forma literal, de todos os órfãos que ela acolheu nas ruas, os meninos em situação de risco, como nós chamamos hoje, mas na época chamado Capitã de Areia, como o Jorge Amado classificava. Né? E os garotos pegando alimento nas barracas, né, fruta, então a polícia estava atrás, correndo atrás das crianças. Ela pegou um menino daqueles que a polícia queria pegar e escondeu debaixo do ato dela. E a polícia passou por ela e perguntou, irmã Dulce, você viu uma criança correndo aqui? Ela disse, não, a criança debaixo do ato dela. Ela é chamada por mãe, por uma senhora bem velhinha, ela diz, ela é minha mãe, que foi a única mãe que eu tive. E depois um jovem especial, portador de deficiência, que tem uma inteligência preservada, mas mal fala, ele a chama de mãe também. Muitas dessas pessoas jamais tiveram um carinho, um afeto materno. Então era dessa forma que ela conseguia acolher e se aproximar das pessoas. Falava das crianças lá de Simões Filho, me mostrava fotografias com tanto carinho, com tanto orgulho santo. Ela era minha mãe, né? Eu perdi minha mãe muito cedo e com a irmã Dulce eu consegui não perder esse vínculo de mãe, né? De mãe e filho. Quando chegou maio, que é o mês das mães, né?
ela pediu para o doutor Almeiro Machado, que era o médico dela, pneumologista, e desse um presente a ela. Ele disse, eu não tenho um presente, irmã, nesse momento para gastar, eu tenho. Me dê minha alta que eu quero passar o dia das mães com meus filhos. Ela sempre chamava de meu filho, minha filha. E depois abraçava, beijava. É que um dos meninos, de repente, adoeceu. E levamos aqui para o posto, mas quando chegou no hospital, essa criança morreu. Não tinha pai, tinha um irmão aqui. E eu fui. Já era entardecendo e tinha que levar o menino para enterrar. E ela disse, como que esse menino vai sozinho para a mortuária? Eu disse, não, irmã, eu vou acompanhar, porque eu estava com o irmãozinho dele. E foi uma cena assim tão marcante para mim, porque ela me abraçou e chorava assim copiosamente. Oh, minha filha, Deus lhe abençoe, porque você vai acompanhar o meu filho até o túmulo. Como aquela figura de mãe, mãe da bondade, né? Mãe da caridade. A mulher também tem essa facilidade de sempre representar a mãe. Mesmo quando ela não se casa e quando não tem filhos, é sempre mãe, né? De modo que ela é a mãe da pobreza da Bahia. A irmã Dulce cobrava muito da gente a educação, né? Dizia o seguinte, meus filhos estudem, pois é o único bem que não podem tirar da gente, né? A gente só tem como crescer se nós estudarmos. Então ela cobrava isso constantemente. E os filhos de Irmã Dulce, aqueles que ela criou no orfanato, hoje ainda falam, minha mãe, Irmã Dulce. Padres, bispos, não é, que dizem, minha mãe, Irmã Dulce. E para mim também ela é uma mãe, com toda certeza. Eu acho que até os artistas que passaram por essa terra, alguns dizem Santa Dulce, mas eu acho que o de mãe é mais apropriado, como Nossa Senhora, nossa mãe. Então, dizer que Irmã Dulce foi mãe de tantos aqui na terra, eu acho que é o mais apropriado, principalmente dos pobres. Anjo bom da Bahia é pequeno para ela. Irmã Dulce é anjo bom do mundo. Santa Dulce, rogai por nós. É na Pacata Malhador, no Agreste de Sergipe, que vive Cláudia Cristiane Santos Araújo, de 42 anos. Para a Igreja Católica, a Miraculada, pessoa que recebeu um milagre. Foi no parto do filho mais novo, Gabriel, de 10 anos, que Cláudia ficou entre a vida e a morte. Os médicos não conseguiam conter a hemorragia, que durou 28 horas. Tomava o sangue escorria. E assim, foram muito sangue. Complicou também, os rins parou. Eu fiquei muito inchada, só me conhecia mesmo quem já sabia quem era, porque assim ficou irreconhecível, né? Eu creio que foi um milagre, eu creio. Porque por toda essa situação que eu passei, é muito difícil, né? O médico que a atendeu já tinha avisado aos parentes que ela não ia resistir. O padre, amigo da família, foi avisado da gravidade e começou a rezar, a pedir pela intercessão de Irmã Dulce. Naquele momento, o quadro mudou. O médico que estava prestes a assinar o atestado de óbito mal acreditou no que viu. A paciente estava reagindo. Cláudia conta que só lembra quando acordou e pediu à enfermeira para ver o filho. Estava curada. Acho que era a enfermeira, que era toda de branco, né? Falou, você já ganhou, seu filho é lindo. Aí eu vou buscar. E foi na hora que ela chamou o doutor Cardoso, quer dizer que ele já estava esperando o quê? Óbito, né? O filho mais velho, que na época tinha 11 anos, lembra dos momentos de aflição da família. Ninguém quer passar por uma situação dessa, mas como foi minha mãe, eu fico muito, muito contente. Agradecer muito a Deus, a todo o pessoal que rezou, que muita gente rezou. Agradecer também a Padre Almir, que foi lá na maternidade, que teve fé, ela também que teve fé, porque se não tiver fé, não vai a lugar nenhum. E Cláudia nem conhecia a Irmã Dulce. Não sabia nada sobre a freira que morreu em 1992 na Bahia. Hoje, ela e todos da família são agradecidos e devotos da freira, que passou a condição de beata a partir desse milagre. Irmã Dulce entrou em minha vida há 24 anos atrás. E a partir daí eu passei a ter essa certeza da sua santidade. Mas somente após a sua morte
foi que eu realmente me dediquei a ela, exclusivamente assim, a divulgar a causa dela, a santidade dela, e fazer com que que mais várias e outras pessoas tivessem o conhecimento da vida santa que ela teve em terra e da vida santa que hoje ela tem lá junto a Deus. No Vaticano existem mais de 900 relatos de milagres atribuídos à Irmã Dulce, mas só esse de Sergipe foi até agora reconhecido. Para Cláudia, a miraculada, a vida hoje é muito mais cheia de sentido. Quando eu fui fazer a revisão, e aí o médico contou todo o procedimento que eu passei, né? Tudo que eu passei. Ele falou, minha filha, olha, foi difícil, viu? Foi difícil. Eu lembro hoje, quando você chegou aqui, sentou aqui nessa cadeira, e vendo você hoje assim, eu acho até uma coisa impressionante. Aos 23 anos, José Maurício descobriu que tinha glaucoma, uma doença silenciosa que aos poucos afeta o nervo, que liga o olho ao cérebro e pode causar cegueira. Foi o que aconteceu com ele. O músico perdeu completamente a visão. Perdi a visão, fui cuidar da vida, fui estudar música, porque eu sempre tive essa veia musical, e aí eu fiz o curso de musicografia Braille, ou seja, transferi as notas musicais para o Braille, né? Aí fiz o meu curso, me tornei maestro. Durante 14 anos, ele conviveu com as dificuldades e frustrações de não enxergar, até que de repente tudo mudou. José Maurício pegou uma conjuntivite severa e, em meio à dor, à dificuldade para dormir, resolveu pedir ajuda à Irmã Dulce. Eu usei a imagem de Irmã Dulce, que era da minha mãe, que ficava no meu criado mudo, né? E no momento de dor e desespero, peguei a imagem dela com toda a minha fé, que eu sempre tive nela. Não pedi para voltar a enxergar, porque médicos conceituadíssimos tinham me dito, você não vai voltar a enxergar. Menos de 4 horas depois da oração, o meu olho direito começou a dar sinal de vida. Sem entender o que tinha acontecido, José Maurício procurou o oftalmologista dele. E foi exatamente nesta sala, no dia 10 de dezembro de 2014, que Dr. Roberto recebeu o Maurício e, depois de vários exames, constatou o improvável. Ele havia voltado a enxergar. Foi uma surpresa muito grande porque era uma coisa que eu não esperava que acontecesse. Ele tem um glaucoma severíssimo, ele tem um nervo óptico muito danificado, para não dizer totalmente danificado. É como se fosse o fiozinho dele que leva a imagem está partido. O nervo óptico dele, a estrutura anatômica dele continua danificada como era antes, só que ele consegue ler. A história impressionante mudou para sempre a vida de José Maurício. Ele, que chegou a conhecer pessoalmente a Irmã Dulce, decidiu narrar o milagre para a sobrinha dela. E a partir daí, o testemunho dele passou a ser essencial para o Vaticano, reconhecer a freira baiana como santa. Era o segundo milagre que faltava. Foi aberto o processo, né, de canonização. Eu fiz o depoimento contando o que aconteceu. Porque milagre existe todo dia. O milagre é diário. Né? E nesse momento ela está fazendo um milagre com alguém em algum lugar do mundo. Naquele dia, em dezembro de 2014, foi o meu. Os exames, laudos e o depoimento dos médicos que atenderam José Maurício foram analisados pela Igreja Católica. 5 anos depois, veio o anúncio. Irmã Dulce será canonizada no dia 13 de outubro. Quase que imediatamente ela ouviu o meu pedido, a minha fé, e me respondeu quase que instantaneamente. E eu não nem que eu viva 1000 anos, eu vou poder agradecer isso que aconteceu. A Bahia inteira canta para celebrar nossa santa, que
puxa a voz daqueles que não têm voz. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes, que entra em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Ouve o teu povo cantando nas portas do Vaticano. Ele tem fé, ele tem axé, ele veio a pé. É a Bahia que canta, Santa Dulce, a nossa santa, que está no céu cuidando da gente diariamente. Oh, oh, pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes, que entra em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Que entra em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Que entra em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Bem, cada um tem uma espécie de patologia diferente, né? Então tem muitos que têm uma certa dificuldade de executar alguns movimentos que por nós assistentes normais considerados simples. Então a capoeira aqui eu também tive que fazer uma adaptação. Por exemplo, tem alguns movimentos como uma cucurinha, como um rolê, que tem algumas pessoas com paralisia cerebral, por exemplo, tem um lado de um braço, uma perna afetada, às vezes não consegue fazer para um lado, mas não consegue fazer para o outro. Então a gente teve que fazer uma adaptação de uma forma que todo mundo que vê o jogo deles entende que ali foi uma cucurinha e ali foi um rolê. Uma armada de costas, que a gente geralmente gosta daquela perna bem esticada lá em cima e tal. Às vezes a gente pode também estar adaptando de uma maneira dentro do seu limite para que não deixe de fazer. Ele vai fazer sim, mas do modo dele, do jeitinho dele, sem o menor problema. Aqui tem dois alunos, Manuel, por exemplo, e Alírio, que são cadeirantes. Eles também descem da cadeira e fazem todo o movimento de meia-lua, de cucurinha, de rolê, esquiva lateral, esquiva de frente, esquiva de costas, cabeçada, marca uma cabeçada, mas dentro das limitações dele, do jeito dele, e todos que vê o jogo deles, eles praticando mesmo, percebem qual é o movimento que ele quis aplicar, sem o menor problema. Minha primeira visão, assim, foi uma coisa bacana, né? Eu esperava, eu ficava com aquela preocupação na cabeça. Imaginava que ia ser pessoas que não iam interagir de forma alguma, que eu ia ter que me moldar completamente nos métodos de ensino, minha maneira de me expressar assim, falar a linguagem da capoeira para essa galera, mas quando eu cheguei aqui me surpreendi. Eu vi que são pessoas assim completamente
inteligentes, pessoas dispostas, pessoas que têm uma absorção rápida das coisas, assim, e que são persistentes mesmo, eles tentam fazer de tudo, não baixa a cabeça, não fica de braços cruzados, não, chegam junto com aquela garra, aquela vontade, isso vai sempre cativando as pessoas. Bem, um prazer. Uma vez me perguntaram, assim, de forma bem rápida, o que eu achava de trabalhar com essa galera aqui. E eu disse assim, eu parei, analisei assim, eu tentei buscar um conceito para explicar o sentimento que eu sentia por essa galera. Eu acho que a coisa mais óbvia que passou pela cabeça no momento foi que pela primeira vez na minha vida eu me senti assim útil assim como ser humano mesmo, assim, amoroso, de poder estar próximo assim, de verdade de pessoas assim que tem um diferencial, mas tem uma capacidade imensa, que está se superando, que está conquistando, superando limites, passando por cima de tudo que tem obstáculos, com toda dificuldade, com todo problema, mas sempre em busca de alguma coisa. Então me encantei com isso. Para uma pessoa que de repente não consegue se comunicar, pode ser a sua prótese de comunicação. O computador para uma pessoa que não consegue escrever com a mão nem em nenhuma parte do corpo, pode ser o seu caderno eletrônico através de adaptações. E diferentes tipos de adaptações tornam a pessoa com necessidades especiais muito mais independente, né? E na medida que são dadas essas ferramentas, esses recursos, o portador de necessidades especiais pode liberar toda aquela inteligência aprisionada que tem dentro de si, e aprisionada por um corpo extremamente limitado muitas vezes, que impossibilita que essa pessoa explicite esse potencial que tem, externe, e possa interagir com outras pessoas e crescer, se desenvolver, aprender e mostrar aquilo que pode, né? Você já abriu esse de cima aqui? Já abriu esse de cima? Vamos abrir esse de cima então, bota a mãozinha lá, com a setinha, né? Todos os alunos do programa estão inscritos em uma lista de discussão e são trocadas mensagens nessa lista de discussão também sobre os projetos trabalhados, mas não sobre isso também sobre a problemática individual. De repente, por exemplo, tinha um aluno agora que estava doente, hospitalizado, então na lista se chamou, um foi chamando o outro para fazer visitas para esse aluno, coisas do dia a dia, né? Porque para nós isso é fundamental também. Você se apresenta aqui, ó. Eu sou o Edivaldo Pereira Souza, tenho 29 anos, sou de Salvador. Você sou de Salvador, elétrica. Aí a gente sempre está usando coisas simples, fita crepe, borracha, etc. E a gente vai fazendo a adaptação, deu certo, não deu, então a gente tenta outra coisa. E também depende, às vezes, da maturidade do aluno naquele momento. Não deu com essa adaptação agora, mas daqui a algum tempo pode dar. Por exemplo, esses tampões aqui, eles foram feitos para né? Era um aluno com deficiência mental. A gente só queria trabalhar com algumas teclas. Só que um teclado tem muito estímulo e ele sempre se perdia aonde é que ele tem que apertar. Então a gente tampou, né? E aí especificou, só vai apertar aqui e aqui. Aí deu certo em um e a gente foi se expandindo para os outros. Com o tempo que a gente começa a fazer um trabalho, a gente começa a direcionar, aí eles já começam a seguir o seu caminho, a escolher o que quer, a mostrar o potencial que tem. O que escrevem consegue fazer muita coisa, mesmo aquele que não escreve até, ele já consegue saber onde é que está, onde é que tem que ir, né? O tipo de coisa que tem que fazer. Até os jogos que querem eles escolhem. Eu até às vezes gosto também de competir entre aluno e professor, entre aluno e aluno, né? Então é uma evolução e também uma autoestima, né, muito grande, porque muitos chegam dizendo, olha, eu já sei, já ensinei, já vou ensinar a minha mãe, ou então, olha, eu já sei fazer isso, já sei fazer aquilo. E eles gostam muito de ver o produto pronto, impresso, para levar para alguém ver. Eu jogo, eu faço trabalho, eu faço um pouco de tudo. No começo foi um pouco estranho, mas eu me apeguei muito, porque eu estou sabendo mais sobre informática. A gente nota que com alunos que claramente não têm todas essas habilidades evidentes, a gente encontra riquezas e potenciais escondidos tão grandes,
que ajuda a te olhar o mundo de uma forma mais realista, me parece. Mostrar que o importante não é isso aí que nos empurram como fundamental. Riqueza, poder, dinheiro, aparência, beleza. Não, o fundamental é o ser humano, com todos os seus valores que ele tem dentro, e que quando consegue botar para fora, quando permitem que sejam colocados para fora, brotam coisas lindas e coisas que realmente fazem a gente crescer, né? Meu sonho é trabalhar, fazer um quarto para mim, para eu comprar um computador para eu botar no meu quarto e aí ajudar minha mãe também. Todo dia, milhares de pessoas procuram as obras sociais Irmã Dulce. Cada uma delas precisa de ajuda. Estão doentes ou foram abandonadas, ou simplesmente estão sós, sem ninguém a quem recorrer. Nas obras sociais Irmã Dulce, cada uma dessas pessoas recebe a ajuda e o acolhimento que precisa. Criada pela religiosa baiana Irmã Dulce em 1959, a entidade vem crescendo a cada ano sem perder o foco de sua missão original: amar e servir aos mais pobres. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce atuam na promoção de políticas sociais inclusivas através da transferência de tecnologia social e de saúde e são uma referência mundial em solidariedade humana, oferecendo atendimento totalmente gratuito em saúde, educação e assistência social. Dedica-se ainda à pesquisa científica e ao ensino médico. As obras sociais Irmã Dulce têm hoje 15 núcleos que prestam assistência à população de baixa renda de forma integral e multidisciplinar. Na área de saúde, o Hospital Santo Antônio é o maior complexo de atendimento gratuito do país, com ambulatórios, laboratórios e 33 especialidades médicas. Ao seu lado está o Hospital da Criança. Juntos, oferecem 1.021 leitos. Todo este trabalho tem como suporte o investimento na qualificação dos serviços. As unidades de saúde atendem às diretrizes do Humaniza SUS. São certificadas com a ISO 9001, versão 2000. O índice de infecção hospitalar é um dos menores do estado. E o Santo Antônio é credenciado como Hospital Sentinela pelo Ministério da Saúde. As obras sociais Irmã Dulce prestam assistência social a pessoas de todas as idades. Atendimento ambulatorial, assistência a pacientes psiquiátricos, moradores de rua e alcoolistas, reabilitação para idosos e educação para portadores de necessidades especiais. Mais de 1.000 crianças recebem estimulação precoce todo mês. Jovens com deficiências físicas têm acompanhamento integral e educação diferenciada. Em cursos de informática, eles já desenvolvem softwares inéditos. Pacientes de rua recebem tratamento médico e psicológico e velhinhos se sentem cidadãos participando de grupos de convivências e atividades culturais. Nas obras sociais Irmã Dulce, todos são acolhidos como seres integrais. Desde 1964, o Centro Educacional Santo Antônio recebe e educa crianças carentes e em situação de risco. Hoje, cerca de 800 meninos e meninas estudam em tempo integral da 1ª à 8ª série. Eles recebem 3 refeições diárias e têm acompanhamento odontológico permanente. Tem também biblioteca e recursos audiovisuais e de informática à disposição. Jovens em situação de risco social participam de cursos profissionalizantes em áreas como eletricidade, pintura e panificação. Em seu principal centro de sustentabilidade, a unidade de panificação, o CESA produz todo mês mais de 1,5 milhão de pães e cerca de 250 mil panetones da marca Dulce Natura por ano.
As obras sociais Irmã Dulce contam com o trabalho de mais de 3.000 pessoas, entre elas 400 médicos, 200 médicos residentes e internos, 500 técnicos e auxiliares de enfermagem, além de professores, assistentes e toda uma equipe que garante a retaguarda, além do suporte dos voluntários que mantém vivo o calor humano e o acolhimento no espírito de Irmã Dulce. Elas dão continuidade ao trabalho iniciado pela freira e sustentam sua missão de amar e servir aos mais pobres. Diariamente, com o apoio da sociedade, de empresas e do governo, as obras sociais Irmã Dulce dão continuidade a seu trabalho e a sua meta de ser referência em saúde, ensino e pesquisa no Brasil. O maior desafio é trazer de volta aos que procuram o sorriso e a confiança na vida e no semelhante. Com a proteção de Deus, a intercessão de Irmã Dulce e a ajuda dos empresários e de toda a sociedade, continuaremos firmes na missão do amar e servir. Mãe de que amor? Wilton da Rocha. Como funciona o projeto InfoESP? Conheci o projeto InfoESP através de uma professora chamada Claudete. E ela ensinava aqui os alunos daqui do CRPD. E eu fiquei interessada na época e vim até aqui, falei com o seu Theo. E aí, até hoje, meu filho está aqui. O que você acha sobre esse projeto que foi sobre? O que ajudou o seu filho a fazer que ele não fazia antes? Meu filho antigamente não sabia nem a roupa do ar. Chegou aqui na informática, ele começou a fazer, juntar as letras, fazer bola, casa, alguma coisa, entendeu? E aprendeu muita coisa mesmo. E a vida dele é aqui. Se ele pudesse, ele passava o dia todo aqui na informática aqui do CRBD. Quer dizer, ajudou ele muito na forma de aprendizagem. Foi, ele aprendeu a ler e a escrever também a forma do computador. E ele não sabia nada, nem falava direito quando ele chegou aqui. Entendeu? A coordenação motora dele ajudou no teclado, e etc. E eu também fico muito feliz por isso. E ver meu filho está avançando, né? Cada dia mais aqui. Eu tive a felicidade de nascer numa família muito católica. Minha família era muito piedosa e minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Fui criada por tias, também muito piedosas. Também minha tia mandava minha irmã e eu procurarmos moleques da rua, na rua onde nós morávamos, pelos becos e pela rua, procurando meninos para ensinar catecismo. Nós levávamos turma de 10, 12 para nossa casa, preparávamos para a primeira comunhão, depois que aquela turma estava pronta, nós preparávamos outra turma. Com 18 anos eu me formei professora e meu pai perguntou se eu não queria anel, nada. Eu disse não, eu disse, o senhor queria para o convento. Aí ele chorou muito, mas ele era muito um católico praticante e ele se conformou. Então eu fui para ajudar, mas minha cabeça estava virada mais para os pobres, para os doentes. E naquela época todo mundo estranhava, porque já mais Irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse.
o apostolado contato direto com o povo. Eu me lembrei que tinha um mercado velho. Aí arrombei o mercado, botei 40 doentes lá dentro. E passava todo dia lá e já tinha uma irmã me ajudando, a irmã Hilária. Nós íamos, a gente varria, os vizinhos davam café, uma velhinha olhava eles. De lá eu seguia para o catecismo. Aí o prefeito mandou me chamar. Mas, mandou, o que a senhora está fazendo? A senhora arrombou o mercado da prefeitura. Eu disse, mas doutor, eu não tenho onde botar os doentes. Se eu me arranjo um lugar, eu saio de lá, não arrumo mais casa da prefeitura. Ele falou, não pode. Aí eu fui para a ladeira do Bonfim, debaixo da ladeira da igreja do Bonfim, tinha umas arcadas. E nessas arcadas era aberta, era bem fundo. Aí dava para botar gente. Então eu botei. O prefeito mandou me chamar. Disse, mas irmã, ali é lugar de turismo. Ali não pode botar doente, procura um lugar. Aí eu vim e falei com a irmã superior, eu disse, irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil. O prefeito não quer que bote gente lá. Aqui a senhora deixa eu botar os doentes aqui no galinheiro, nós tínhamos o galinheiro aqui do convento. Ela disse, pois não. Só é melhor porque acaba esses problemas. Aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. Todo mundo corre para aqui. A polícia traz para cá. As prefeituras do interior mandam para cá. O povo telefona, irmã, tem um doente morrendo na rua. Irmã, tem um doente abandonado. Há uns 3 anos atrás, eu vi no jornal, em cima da mesa do administrador, um homem está sendo comido vivo pelos ratos. Fiquei horrorizada, aí telefonei para o Jornal da Bahia. Disse, irmã, é verdade, ninguém quer receber esse homem. Ele está no barraco, teve ataque de epilepsia um atrás do outro. Os vizinhos viram ele não se levantar, foram espiar pelos buracos da casa e estava o som de rato em cima do homem. E então o dia todo telefonando, chamando, pedindo a um, pedindo a outro, ninguém foi buscar. Ele disse, olha, traga o rapaz de qualquer jeito. Quando ele chegou, nós não tínhamos onde botar, eu coloquei no necrotério, ali mesmo, os médicos deram logo soro, deram antibióticos, entraram logo com a medicação. Com 3 meses, esse rapaz quando chegou, os membros dele, a boca, os lábios, os braços, tudo ruído de rato, gotejando de sangue. Então, esse rapaz já está, 3 meses depois, está bom, já está trabalhando. Aqui, a hora que o doente chega, no estado que ele chegar, cheio de bicho, sujo, às vezes com gangrena, podre, vida, nós recebemos. Não tem hora, nem do dia, nem da noite para receber doente. Nós procuramos incutir no espírito dos médicos, dos funcionários, de todos que trabalham aqui, de ver a imagem de Deus na presença do doente que nos bate à porta. Então nós temos velhos, temos moços, temos gente de idade madura, porque temos que ninguém quer e que não tem para onde ir. Então eu não posso botar um paralítico porque ele é moço na rua. Não posso pegar uma moça que é meia mental, não sabe de onde é. Como eu tenho lá diversos, não sabe nem o nome, nem de onde veio. O pessoal acha na rua, bota aí na porta e não vou jogar fora outra vez. Olha, nenhum lugar, nenhum asilo de velhos recebe velho cego, velho paralítico, velho com úlceras, esses doentes com essas feridas, doente cheio de bicho, como chega aqui. Eu às vezes recebo doentes, velhos, mulheres botando bicho até pela vagina, pelos ouvidos, pelo nariz. Agora essa semana recebi uma velhinha, o seio dela todo comido de bicho, bicho de horror.
ela vai ficar boa, tirando os bichos vai ficar boa. E assim, muitos nós recebemos. Uma vez de madrugada, batem na porta, irmã, trazem doentes do interior, que aqui nós não temos hora de receber o doente. Quando não tem mais lugar na triagem, nós dizemos, olha meu filho, não tem lugar. Você se incomoda de ficar no chão, ou no necrotério, no quintal? É o lugar que a gente tem. Ô irmã, é melhor do que na rua. E se abre. Quantos quilômetros, mais ou menos? Mas eu não toparei, eu ponho assim, que dá de 500 e tanto a 600, né? Quilômetros de estado. Eu ponho que sim. Você não encontrou hospital nenhum, não foi? Lá tem só os médicos em particular, eles achou que não dá para tratar de mim. Mandou que pra tem cá. que ser aqui, em Salvador e em São Paulo. E agora o prefeito pegou e me arrumou e trouxe para aqui, né? Mas vai ficar bom, com fé em Deus, né? Agora talvez tenha que operar o olho, né? Vai operando e você ficando vendo como é melhor do que perder os dois, não acha? Com certeza. Se Deus quiser, viu? Olha, no mês de agosto, eu cedinho fui correr a triagem. Aí eu vi um canto, uma pessoa cantando, bonita, a voz de homem cantando. Disse, gente, quem está cantando aqui? Quando cheguei era um doente, debaixo da pedra, o defunto em cima e ele debaixo, cantando que é uma beleza. Disse, meu filho, você está contente? Ô irmã, eu estou. É muito melhor a gente estar aqui do que na rua. Aqui eu tenho remédio, tenho uma comida, tenho um banho, tenho uma roupa limpa. Por isso que eu estou contente, porque aqui está melhor. Mesmo com o defunto aí em cima, aqui está melhor do que na rua. Quando não tem onde botar, colocamos aqui o necrotério. Às vezes tem 2 cadáveres, 3, 4 vivos, tudo junto. Mas ele diz é melhor estar aqui do que estar na rua, porque pelo menos tem um remédio. E muitas vezes acontece isso aqui. A gente vê que é a providência divina. Quem mantém, quem toma conta, quem dirige. E que a gente aqui é somente um instrumento bem fraco nas mãos de Deus. E outra coisa, esse trabalho de muita atividade que nós temos, né? A gente sente que pode manter perfeitamente a vida interior, mesmo no maior barulho, a vida de oração, mesmo no maior movimento, isso não impede do nosso pensamento estar voltado para Deus. A Bahia inteira canta para celebrar nossa santa que cuidou de nós. Tocam sinos e atabaques de um povo que viu seus milagres. Foste a voz daqueles que não têm voz. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos de Gandhi, que entro em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Ouvi teu povo cantando nas portas do Vaticano. Ele tem fé, ele tem axé, ele veio a pé. É a Bahia que canta, Santa Dulce, nossa santa, que está no céu, cuidando da gente diariamente. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos de Gandhi, que entrou em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Que entrou em Roma soltando as pombas, pombas da paz. Que entrou em Roma
soltando as pombas, pombas da paz. Salve, salve, salve a irmã Dulce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. Salve, 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 salve a irmã Dulce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. Irmã Dulce tão querida e tão amada, ontem, hoje, tão venerada, acolheu crianças, jovens, idosos e doentes, entregues à divina caridade e da bondade. Salve, salve, salve a irmã Dulce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. Salve, 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 salve a irmã Dulce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. Dulce andou pelas ruas tão feliz no que fazia, foi muito além daquilo que podia. Dulce, Dulce, Dulce tão querida do Senhor, crestes no amor ao pobre, viveu o evangelho com ardor. Salve, salve, salve a irmã Dulce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. Salve, 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 salve a irmã Dulce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. É de Deus, ficará no coração e na mente. Proclama essa canção para um mundo em ação eternamente. Dulce do grande amor, viveu com os pequeninos a mensagem do Senhor. Salve, salve, salve a irmã Dulce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor. Salve, 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 salve a irmã Dulce do amor. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor.
falar das obras sociais em Mandúcia é muito importante, porque lá que eu aprendi a falar, andar, escrever. Não falava nada, não escrevia nada, e lá andava mínimo possível das obras sociais em Mandúcia. Muito fico alegre, graças a Deus. Hoje eu faço faculdade na área de administração, ADM. Graças a Deus que eu tô cada dia melhor, graças a Mandúcia e graças a dois professores que me ajudaram bastante na minha formação de vida, na minha formação acadêmica lá na Mandúcia. Infelizmente não posso citar nomes, viu? Desde 1997 que eu estou de lá até hoje, 2019, graças a Deus até, viu? Que eu faço atividade lá, outras atividades, como faço a bocha, mas já fiz lá informática, já tomei curso de culinária, entre outros, mas foi na informática que me ajudou muito a escrita. Eu agradeço a Deus, Jesus Cristo, a Mandúcia, por ter me ajudado a minha formação acadêmica. Não lhe fosse das obras de Mandúcia, eu não sei o que será de mim. Graças a Deus estou quase me formando, eu tenho que agradecer a minha mãe, a Maria Solange, que eu ia todo dia. Agora eu estou indo uma vez na semana lá na Mandúcia para fazer tratamento, viu? Eu fico muito agradecido, é merecedor essa homenagem, ser santa, viu? Por isso que eu fiz essa releitura, um pouco falando dela, e também fiz vídeo desde quando eu comecei, em 97, comecei a fazer com a ajuda de professores que me orientaram, me ajudaram, que eu agradeço muito, que eu mando abraço, beijos para ele. Muito obrigado.